Olá pessoal, então vamos continuar com essa nossa aula de microbiologia e imunologia. Bem, nós tínhamos falado previamente, antes na aula anterior, sobre a estrutura bacteriana. Estamos falando sobre como a forma, como é, no caso, o arranjo dessas bactérias e como ela trabalha em função disso. Já tínhamos falado de vários tipos, no caso de bactérias. Estamos falando das membranas, das organelas presentes dentro dela, que elas são diferentes de uma célula, no caso, célula animal, célula vegetal. Falamos também da parede celular delas, enfim. Hoje a gente vai dar continuidade com essas organelas, né? Então já tínhamos falado dessas bactérias, tanto gram-positivas como gram-negativas, que tínhamos continuar agora com a arqueia, né? No caso, as arqueias, no qual também fazem parte disso. Então, como é que está constituído essa parede celular das arqueias? Ele, primeiro que nada, é um pseudopeptídeo glicano. Tá? É um pseudopeptídeo glicano, na qual dentro dele está composto por diversos polissacarídeos, entre eles, como podemos observar aqui, a N-acetilglicosamina, ligações glicosídicas e sim de aminoácidos, né, no caso. E algumas dessas arqueias não possuem também esse pseudopeptidoglicano. Algumas, mas são bem poucas, mas a grande maioria possui o que? Aquilo que eu marquei aqui. Ela possui um pseudopeptidoglicano. Assim também está composto também por, no caso, polissacarídeos, como tínhamos falado, glicoproteínas e proteínas. A parede celular, no caso agora das gram-negativas, podemos estar observando, né, no caso uma membrana externa, membranas citoplasmáticas presente e os peptidoglicanos. O envoltório celular das gram-negativas, né, que é outra complexa estrutura que elas possuem, ela é muito complexa, está composta por 3 camadas, uma membrana externa, que tem, como tínhamos falado, lipopolissacarídeos, um periplasma, que é conformado por peptidoglicanos, tá? Esse periplasma que aqui está mostrando, depois vamos ver na figura melhor, e uma membrana interna, né? Essa membrana interna está conformada por fosfolipídios. Já a membrana externa, essas gram-negativas, ela está composta por lipopolissacarídeos ou também endotoxinas, que elas têm como mecanismo de defesa. A composição desses lipopolissacarídeos pode ser lipídios do tipo A, polissacarídeos internos também presentes, e polissacarídeos O também. São a composição normalmente que a gente encontra nessa membrana externa. A relevância clínica, no caso dessa membrana externa, nas bactérias gram-negativas, é porque são, como tínhamos falado, né, é proteção. Então, especificamente o lipídio A que a gente está falando, ele é tóxico. Ele é uma estrutura tóxica, eles são pirogênicos, então eles são estruturas utilizadas quando a bactéria ela precisa, no caso de algum tipo de recurso. Então ela atinge outras células baseadas no que? Nessa membrana externa. E no caso essa membrana externa, ela que ativa o sistema imune, a ativação do sistema imune, porque é através dessa membrana que o sistema imune vai, no caso, a ser ativado mecanismos de inflamação, né, e ativação de toda a linha de defesa do nosso corpo. Ela é muito utilizada, a membrana externa, também na sorotipagem, tá? Isso também, por isso essa parte da relevância clínica é muito importante, tá? Então, a gente também tínhamos até falado das porinas, né, no caso, que também estão presentes nessa membrana externa, né, no caso, as porinas e proteínas da membrana externa, OMP, tá? Também tem presença de ácidos graxos com diferentes quantidades. Aqui estou mostrando uma imagem, né, no caso da conformação
dessa membrana externa, né, na parte, no caso dos polissacarídeos, nos internos, e o lipídio A. Lembrando que esse lipídio A, ela é a parte que é tóxica, né, no caso, e pirogênica. A parede celular dessas gram-negativas também contém o piroplasma, o periplasma, pessoal, tá? O periplasma, o espaço periplasmático. Esse espaço periplasmático, no caso, ela compreende, tem uma composição de peptidoglicano, que ele é fino, de apenas 5% em gram-negativas, tá? Ela corresponde o quê? Corresponde ao espaço entre a membrana citoplasmática e a membrana externa. Tá? Ela contém enzimas que trabalham em defesa dela, como são enzimas hidrolíticas, tá? Dentro delas temos proteases, lipases, nucleases. Então, pessoal, essas bactérias, quando entram em contato com outras células, no caso células animais ou vegetais, elas começam a quebrar a citoestrutura dessas células, o citoesqueleto, através dessas enzimas, tá? Elas são inativadoras de drogas também, já que esse periplasma é onde a gente inicia aquilo que tínhamos falado sobre a resistência bacteriana. Então é um mecanismo na qual ela começa a inativar fármacos. Na verdade, ela imita, no caso, a composição de alguns fármacos. Assim também ela tem proteínas de transporte presentes, né, no caso, que ajudam na passagem, no caso de substâncias de dentro para fora, de fora para dentro ou de dentro para fora, independente. Tá? Aqui na figura estamos mostrando o que é esse periplasma presente, né? Uma fina camada aqui, ó. Como poderíamos diferenciar as gram-positivas das gram-negativas? Obviamente, dessas estruturas que estamos mostrando aqui, na figura A está mostrando os gram-positivos, na qual nós observamos que ele é composto por um peptidoglicano de camada grossa, né? Peptidoglicano grosso, e também tem uma membrana interna presente. Já se a gente compara com o gram-negativo tem um peptidoglicano já fino, né? Você observa essa linha presente, um periplasma presente, uma membrana externa também presente e uma membrana interna. Tá? Essa membrana externa está composta por lipossacarídeos, né? Proteínas que nós tínhamos falado, que dão que possuem enzimas, né, e que inativam drogas, né, nas gram-negativas. Por isso as gram-negativas elas têm também uma alta resistência aos medicamentos, dependendo, né. E por que chamam gram-positivos e gram, né? Toda hora tá gram, mas a gente não sabe o que é. Então o que é gram? Gram, na verdade, é o sobrenome, no caso de um tipo de coloração e um método, no caso para avaliar gram-positivas bactérias, que foi dado por quem? Por esse médico, que é o Hans Christian Gram, tá? Isso foi em 1884, onde ele aperfeiçoou essa técnica de Gram, coloração de Gram que a gente conhece. E ela definiu dois grandes grupos de bactérias, as gram-positivas e as gram-negativas, tá? Aí a gente, né, no caso, pergunta por que funciona, né, esse método. Na verdade, ele é baseado na capacidade das paredes celulares das bactérias, tanto gram-positivas, especificamente gram-positivas, de reterem um tipo de corante que está presente na técnica, que é o cristal violeta. Ao reter esse cristal violeta onde? No citoplasma, durante um tratamento que segue, né, com etanol acetona, que é uma mistura de álcool acetona, enquanto que as paredes das bactérias gram-negativas não retém. Então aí muda a coloração e aí determina quem é gram-positivo e gram-negativo, no caso. Aqui só mostrando aqui na figura, né, como que acontece. Obviamente está em inglês, né, mas eu vou mostrar mais sobre isso, tá aqui do lado. Aqui já é a coloração final. Temos do seu lado esquerdo as gram-negativas, que ela dá uma coloração avermelhada, tá? Como tínhamos falado, né? E se for gram-negativas, a gente tem um monte, né, no caso de bactérias, como bacilos, um exemplo, Clostridium,
também podemos ter, no caso, enterococos, Corynebacteriums, lactobacillus, geralmente todos que compõem a flora intestinal, micoplasmas, tá? Enquanto no caso aqui os gram-positivos do lado do seu lado direito, né, já está composto, né, pela coloração, no caso roxa, né, azulada, roxa normalmente, como vocês podem observar aqui, né. E dentro desses gram-positivos temos, né, Streptomyces, Streptococcus, Staphylococcus presentes, micoplasmas, Propionibacteriums, no caso. Só para acrescentar, nesses gram-negativos também temos o gênero Escherichia coli, a E. coli, Helicobacter, temos aí a H. pylori, Helicobacter pylori, os hemófilos influenciais, né, algumas bactérias que estão envolvidas também no caso, com pneumonias, as neisserias, no caso, meningites, Klebsiella, Enterobacter, Clamídia, Pseudomonas, Salmonella e Shigella. Então são características no caso dos gram-negativos, por isso que chama então gram-positivo e gram-negativo. Agora, no caso aqui só estou mostrando o que nós vamos ver na prática, nessa questão das colorações de gram, né? A gente vai pegar bactérias e vai fazer a coloração para identificar basicamente se ele é gram-positivo ou gram-negativo. Para que serve isso, professor? Porque a partir disso, quando a gente identifica a taxonomia, a gente parte para os métodos de identificação da espécie, porque aqui estamos identificando nesse gram-positivo ou gram-negativo, né, no caso. Depois vem o gênero, a espécie, saber que bactéria que causa esses problemas, tá? Ou aqui tem no caso, um macete para você não esquecer, porque a ordem dos reagentes ela é padrão. Você não pode mudar, aplicar uma antes e depois, não, tem que ser a mesma sequência. Aqui estamos falando de violeta genciana, que é o primeiro, violeta, normalmente. Depois vem o Lugol, outro corante, o álcool absoluto e a fucsina. Então, para você lembrar todos esses nomes esquisitos, né, na verdade, a gente fez um macete que é bem conhecido, na qual fala: vi Lulu ali fumando. A gente fala vi por causa da violeta, Lulu por causa do Lugol, ali porque é o álcool absoluto, ali, e fumando por causa da fucsina, para você lembrar, né, no caso, vi Lulu ali fumando. Então você na hora lembra da sequência, no caso dos reagentes ou corantes para ser utilizados nessa coloração. Outros padrões em outro tipo de bactérias que são específicos, no caso do embutório celular, temos no caso das micobactérias, por exemplo, Mycobacterium tuberculare, né, da tuberculose, Mycobacterium leprae, da hanseníasis, que são, na verdade, eles são patógenos obrigatórios. Temos também o bovis, o Mycobacterium bovis, da tuberculose, que é normalmente humano bovino. Os oportunistas também a gente tem bastante, oportunistas, Mycobacterium marinum, infecções cutâneas profundas, Mycobacterium ulcerans, úlcera de Buruli, são específicas, né? São oportunistas geralmente. Mycobacterium kansasi, da pneumonia, similar a uma tuberculose, enfim. Geralmente atinge mais tipo tuberculose, sistema respiratório. Então essas micobactérias, no caso, elas não possuem membrana externa, né? Elas não possuem membrana externa. Então, portanto, elas se assemelham muito a quem? As gram-positivas, né? Que não têm membrana externa. Porém, elas têm um alto teor lipídico, no caso, nessa parede. Então, isso é o diferencial delas, no caso. Também tem ácidos graxos presentes, né, em toda essa região. Ácidos graxos presentes, no caso. E são eles os que retêm a fucsina básica pela parede, no caso, durante a coloração de gram, né? Então, continuamos com essas organelas e vamos falar agora no caso do citoplasma.
O citoplasma, né, também chamado citossol, é o que normalmente a gente encontra dentro das células, seja qual for, seja animal, seja vegetal, e nesse caso agora a bacteriana. Ela compreende aproximadamente 70 a 80% da estrutura celular bacteriana, também chamada de membrana citoplasmática. Dentro dela nós encontramos quem? Ribossomos, ou a membrana nucleoide, proteínas. E ela está envolvida também em reações químicas de importância bacteriana. No caso, agora temos o DNA genômico bacteriano, né? Também chamar o DNA genômico, DNA cromossômico, tá? Isso presente, né? No caso aqui, como podemos mostrar, né? É aquele que está dentro do que? Do nucleoide, da membrana nucleoide. Lembrando que as bactérias não têm núcleo, tá? Elas têm membrana nucleoide. Aí seria uma pergunta: qual que é a diferença então do DNA cromossômico genômico do DNA plasmidial, do plasmídio, né? No caso, esse primeiro DNA cromossômico ou nucleoide bacteriano, né, ele possui características, no caso, fenotípicas e genotípicas, são essenciais nas bactérias, no caso, tanto nos processos de reprodução, de diferenciação celular bacteriana, no caso, assim também como a mutagenicidade para ela adquirir rapidamente mecanismos de proteção frente a fármacos ou inativação de fármacos. Ela não é delimitada pela membrana, ela contém uma dupla fita hélice, no caso mais ou menos 1 milímetro de comprimento, então ela é muito ampla. Ela tem esse DNA cromossômico, ele é circular na maioria dos casos, tá? Se você observa nessas bactérias que temos aqui embaixo, né, mostrando na foto, você pode observar que em amarelo são os cromossômios. Então o cromossome integra muito, é uma parte importante no caso dessa estrutura celular bacteriana. Agora o plasmídio, né, os plasmídios são estruturas pequenas, né, são extracromossômicas, estão fora do DNA cromossômico. Eles são encarregados da replicação dessa célula, tá? Também elas têm elas oferecem um processo de segregação independente. A maioria desses plasmídios são de forma circular. Elas possuem também uma dupla fita, né, hélice, como tínhamos visto do DNA cromossômico. Ela tem um número variável, né, dependendo do tipo de bactéria que ela for. Ela não é essencial, esse plasmídio, é a vantagem dela. Pois como ela não é essencial, ela está envolvida na resistência bacteriana também. E é uma vantagem ela não ser essencial quando a gente falou do DNA cromossômico. Ela também interage, pelo fato dela não ser essencial, na síntese de nutrientes próprios para a célula. E também o plasmídio é muito utilizado hoje em dia, no caso na biotecnologia, para trabalhar com testes de medicamentos, já que o plasmídio está envolvido na resistência a antibiótico, então pode ser testado novos antibióticos sem que isso, sem afetar uma bactéria, né, e ela cria resistência. Então é como se fosse uma maquete, né. Outra estrutura são os ribossomos, né? Nós sabemos que ribossomos são estruturas importantíssimas, já que delas estão encarregadas a síntese de proteínas, né? A síntese proteica numa bactéria ou numa célula animal ou vegetal é importantíssimo para o desenvolvimento dessa célula. No caso, nas bactérias, essa síntese proteica, ela trabalha com coeficientes de sedimentação. Esses coeficientes de sedimentação estão envolvidos basicamente com a produção de proteínas, né? Tanto 70S, né, que é o coeficiente normal, e ela, além disso, ela possui subunidades, que são 30S e 50S. Já em eucariotos, nós temos 80S e subunidades de 40S e 60S, então são bem diferentes no caso. Outra estrutura também são os grânulos, também presentes, né? São estruturas dos grânulos. O que são esses grânulos? Primeiro que nada, não são substâncias de reserva, é uma coisa importantíssima. Elas têm energia, né, no caso, presentes.
Ah, professor, isso a gente encontra em células, no caso animais? Não, nem em vegetais. Então isso é característico no caso de células bacterianas. Elas têm subunidades para macromoléculas, exemplo, reservas de fosfatos. Por que fosfato? Porque o fosfato está envolvido, né, na geração de energia. A gente está falando, quando fala de energia, estamos falando de formação de ATP. Tá? Alguns deles são envoltos por uma membrana, né, uns lipídios, de uma monocamada de lipídios. Outros são cristais de compostos inorgânicos, no caso. Os tipos que temos desses grânulos somos do tipo PHB e o glicogênio. Né? O glicogênio vocês já conhecem, né? Uma fonte de carbono e energia. No caso, está gerado mais pelo excesso de carbono, né? No caso. E esse PHB é o ácido polibeta-hidroxibutírico, né? Também, que é outra fonte de energia. Então, esses tipos, ou tudo que tem, no caso, nos grânulos, são fontes de energia, fontes de reserva. Tá? Não esquecem isso. E reserva de quem, no caso? É fosfato, uma delas. Esses grânulos também são insolúveis, tá? Também temos as vesículas de gás presentes, também nessas células bacterianas, né? A gente chama vesículas de gás porque podemos comparar, né, a lagos ou mares. Elas têm uma função de flutuabilidade, então faz com que alguns tipos específicos de bactérias, especificamente as cianobactérias, elas flutuem, né? Ficam boiando, né? Flutuando, tá bom? E elas estão encarregadas da motilidade, se mover em direção da luz, né? Já que elas procuram aquele fator essencial, que no caso, que é as fotossínteses. Ah, mas professor, não são bactérias? Sim, elas são bactérias, mas elas possuem alguns aspectos que são parecidos com mecanismos das plantas, né? No caso, essa fotossíntese. As características principais dela, que é uma vesícula composta única e exclusivamente de proteínas, tá? Sua membrana, tudo que envolve ela são compostos por proteínas, então são impermeáveis à água e solutos, permeáveis basicamente a gases, por isso que elas aumentam o tamanho, e se você observa elas, no caso, bem a olho nu, né, no caso. O diâmetro dela é variável e tem de poucas até centenas dessas células. Dá essas colorações que a gente estava falando. Temos também outras estruturas, né, que elas não estão presentes em todas as bactérias, muitas vezes não essenciais para a sobrevida. Então, não estão presentes em todas, tá? Bactérias sem parede celular. Também temos bactérias que não têm parede celular. Por exemplo, o micoplasma, tá? Elas contêm, no caso, esterol, né, na membrana, que é o que aumenta a resistência delas, né, no caso, os micoplasmas. Outra estrutura é a cápsula camada S, que a gente fala. Essa cápsula camada S, basicamente, ela também é chamada de glicocális, porque ela possui substâncias secretoras que envolvem essa célula. No caso, essa cápsula ela é de fácil visualização quando a gente observa ela pela microscopia, né? Ela é encarregada porque ela exclui partículas alheias, no caso, à estrutura bacteriana, e essa se adere facilmente, essa cápsula, à parede celular. Então é mais um mecanismo de proteção, né? Essa cápsula é composta de uma camada limosa ou mucosa, que ela é frouxa, permeável e tem pouca rigidez, tá? Quando esse monte de camadas elas se juntam, né, formam uma só, a gente chama de biofilmes, tá? Essas camadas, especificamente camadas limosas, tá? Que elas formam um biofilme. Essa cápsula é mais que tudo polissacarídica, tá? Ela vai ser compacta, rígida, no caso, uma espessura variável. E a função, né, que é o mais importante dessa cápsula é a resistência à dessecação, antifagocítica, né, evita a fagocitose por parte de outras substâncias, e ela gera um mecanismo de adesão também presente. Então são essas três principais funções que a cápsula tem.
tem, tá? Isso é o mais importante, pessoal. Essa camada S, no caso, está presente em bactérias e nas arqueias, né? Parede celular, composta por proteínas e glicoproteínas. A função nessas bactérias e arcais ela é desconhecida, na verdade, embora se fale que ela trabalha como um mecanismo de absorção de alguns nutrientes, mas não tem até agora algum estudo que possa certificar isso. Então, portanto, são teorias, né? Então, a função é desconhecida, ele oferece uma permeabilidade alta para essas bactérias que têm, né, que possuem essa camada S, oferece também proteção, mecanismo de adição e também muito utilizada na biotecnologia, no caso como um produto de síntese para testar alguns medicamentos ou qualquer outra substância. Aí a gente se pergunta, então, a gente viu nutrição, tudo isso, mas e como as bactérias se locomovem? Como elas vão andando? Então a gente vai ver as estruturas específicas, primeiro o flagelo, né, que ela possui. O que o flagelo? O flagelo oferece motilidade a essa bactéria. No caso, esse flagelo é maior que a célula bacteriana e também ela está envolvida dentro da tipagem bacteriana. Ela é comum em que tipos? Em bacilos e é bem raro no tipo coco, tá? Ela é muito comum em bacilos, tá? Ela em espiroquetas, né? Nos espirilos, né? Nas espiroquetas, ela possui um filamento axial, como podemos observar aqui na figura, né? Um filamento axial. Observa como ele envolve, né, no caso, a essa espiroqueta. Isso é bem parecido no caso com aquela doença, né, da sífilis, que é produzido por uma espiroqueta. Os arranjos, ou seja, a forma desses flagelos determina muito nessa locomoção e classifica, né, as bactérias de acordo pelo arranjo, em polares, né, no caso, aquela que tem somente um, né, na qual a movimentação é característica. As lofotríqueo tem mais de dois flagelos presentes, tá? E as peritríqueo. Como eu falei, peritríqueo, que elas têm também, não somente de um lado desses bacilos, sino ela invade tanto a parte anterior como posterior, que ela tem esses bacilos, esses peritríqueos que a gente fala, que só ajuda na locomoção dessas bactérias no meio na qual elas estão. A estrutura desse flagelo, no caso, ela possui um motor, na verdade, como qualquer, né, coisa que faça movimentação, ela tem um único rotor natural conhecido, tem a proteína MOT ativada por gradientes de prótons, né, que ajuda nessa locomoção. Então, o que ajuda a essa movimentação vai ser esse rotor natural e a proteína MOT ativada, tá? Depois temos outra estrutura que ajuda na locomoção, que são os pilos, tá? Os pilos presentes. Dentro desses pilos temos a fímbria e pile. A fímbria e a pile, né? Eles são filamentos que têm proteínas nas suas estruturas, tá? E são mais finos e retos que os flagelos. As fímbrias, no caso, essas fímbrias, né, no caso, têm uma função básica que é da adição, né? Tem adição. Já os piles, né, o pile, né, é mais longo do que as fímbrias, né? Uma ou poucas cópias por célula, então tem pouco presente. E tem uma ligação entre uma bactéria com outra, né, como vocês podem observar essa linha, na qual através disso também elas fazem transferência de DNA de uma célula para outra, na qual com isso a gente está falando, né, da criação de novos mecanismos de defesa e a transferência desse conhecimento através de uma bactéria para outra. E também está envolvido com a mobilidade.
Outro que vamos falar também é dos esporos. E os esporos, ele faz parte importante da criação, na proliferação dessas bactérias. Então, para elas, no caso, elas produzem esses esporos, né, com um mecanismo de defesa, né, frente ao que? A radiação, a dessecação e a produtos químicos envolvidos, no caso. Aí a gente vê que esses esporos têm uma forma dormente da célula, né? A gente encontra isso bastante em alguns gêneros dos gram-positivos, como os bacílios e os clostridiums, e também dentro das bactérias de solo. No caso, elas sofrem muito na carência nutricional presente desses endosporos ou esporos, né, no caso. E a técnica para identificar eles é a coloração de Schaffer-Fulton. No caso, a importância que a gente tem que ver isso é que tem que ser esterilizados, no caso, né, para serem eliminados esses esporos ou endoesporos através de processos de esterilização. Como que se produz então essa esporogênese, esporulação, né? Essa parte primeiro, né, através de uma bactéria que ela vai formando, no caso, isolando um novo material genético presente, DNA, né, uma porção do citoplasma. Depois esse material ele vai pegando sua própria membrana plasmática, né, que vai no caso cercando, né, envolvendo o citoplasma e a membrana. Depois começa a se criar um septo, né, no caso, que isole essa porção do resto no caso da bactéria inicial. Aí essa nova célula que está sendo criada, a célula bacteriana, ela cria o que? Uma camada do peptidoglicano, no caso entre as suas membranas. Então está basicamente gerando outra, né? E depois esse esporo ou essa esporulação vai sair, né, através, no caso, de um lado da membrana, né, no caso. Isso acontece normalmente 8 horas, né, mais ou menos são 200 genes que tem, né, nesse novo endosporo ou esporo, né, no caso. E isso é importante porque aí acontece o processo de esporulação, de diferenciação celular, pessoal. A estrutura desses esporos, né, geralmente tem uma parede do cerne, né, presente. No caso também ela prevém, no caso, a desidratação bacteriana, né? Ela pode ficar por milhares de anos também envolvendo nessa parede do cerne. Todos os esporos, elas têm tem um tipo de ácido que é o dipicolínico, que se liga ao cálcio, que auxilia na desidratação do espero, né, no caso, do esporo, e estabilidade do DNA. Pequenas proteínas ácidos solúveis, no PPAS, né, também no cerne, protegem o DNA de danos provocados pela radiação, tá? No caso, esse esporo, né, vai ficar em uma fase latente. Se for na célula vegetativa, né, tem, no caso, um crescimento normal. Ela vai ter uma fase de transição de um esporo para uma célula vegetativa, no qual vai acontecer o processo de ativação, germinação e extrusão. Bem, pessoal, então basicamente seria essa aula da gente, né? Então, não esqueça de se inscrever no meu canal e deixar aquele like, tá, pessoal? Aqui as referências, né, das aulas de hoje. Tchau, tchau.